no primeiro dia de aula, né? Essa aula ela vai estar relacionada justamente com os conceitos gerais em fisiologia e também vai estar aí se referindo à introdução geral nessa disciplina, né? Então, assim, o objetivo da aula é justamente que vocês possam compreender alguns conceitos que eles vão estar intrinsecamente relacionados com a disciplina. Então, vão ser conceitos que a gente vai trabalhar ao longo de toda a disciplina. São conceitos que têm como base justamente fortificar futuros outros conceitos que irão surgir dentro da disciplina, tá? A gente começa a aula justamente com a definição de fisiologia, né? Qual o objetivo dessa área, que é uma área da biologia, uma área da medicina também, e que tem como objetivo principal entender esse funcionamento desses sistemas, dos sistemas biológicos, no contexto de pressão ambiental. Então, a gente tem a fisiologia humana sendo uma ciência que vai ter como foco justamente compreender como esses sistemas eles irão funcionar, né, os sistemas biológicos, pegando a fisiologia humana, os sistemas humanos, como é que eles vão estar integrados, funcionando e fazendo com que haja essa interação, mas sempre tendo em vista a interação e a influência do meio. Então, como é que um sistema, por exemplo, o sistema gastrointestinal, ele funciona diante, por exemplo, de uma pressão psicológica, que é um efeito externo, né, um efeito do ambiente. Como é que vai haver, por exemplo, a questão do funcionamento da respiração e da circulação a partir do momento que há uma temperatura mais alta no ambiente ou uma temperatura mais baixa. Então, essa interrelação entre fatores e mecanismos biológicos que geram o sistema vão estar agregados inteiramente à influência desse ambiente. O foco da fisiologia ela pode ser estudar unicamente os sistemas? Não, porque os sistemas estão inseridos no contexto ambiental, um contexto de influências externas. Então, não pode haver esse estudo separadamente. Tem que ver um estudo concreto. Então, à medida que agrega todos esses fatores, né, os fatores ambientais, impulsionando os fatores biológicos, a gente compreende, por exemplo, o desenvolvimento das atividades vitais. Então, objetividades aí que regem a vida, né, que são indispensáveis para a manutenção da vida, para a homeostasia da vida, que é um dos conceitos que a gente vai ver mais na frente, que é o de homeostase. Então, basicamente, quando o indivíduo está em homeostase é o princípio da fisiologia, tá? Alguém de vocês ficou com dúvida sobre a questão do objetivo da fisiologia? Se alguém tiver dúvida, pode falar o microfone, tá bom? Certo, então vamos prosseguir. E aí a gente tem, entrando nos conceitos, como se a fisiologia ela estuda esses mecanismos biológicos, ela tem como base, e deve ter como base, justamente o que é de menor. O que é de menor a nível do sistema biológico, a nível de funcionamento biológico, é a célula. Então, a célula, essa unidade que vai ter uma função específica, na verdade, vários tipos de funções para manter o organismo, e vai ter uma forma também característica, né? No caso, quando eu me refiro a organismos, de modo geral, não apenas humanos, mas outros organismos, existem diferentes tipos de células. A gente pode classificar em dois grandes grupos, que seriam células eucarióticas, como está mostrado aí na figura 1.A, e as células procarióticas, que está mostrado aí na figura 1.B. Então, essas imagens mostram justamente essa diferenciação que existe entre uma célula animal e uma célula bacteriana. Qual a principal diferença que a gente pode compreender aí? É justamente a presença do material genético particulado, que a gente considera esse material particulado dentro de um núcleo, né? Além da presença de organelas membranosas. Essas organelas membranosas, elas vão ser a base para a compreensão do funcionamento da célula. A célula age também como se fosse uma pequena cooperativa, né? Então, em que essas organelas irão contribuir para o seu funcionamento como um todo e manter também sua integridade. Nas células bacterianas não existe organelas e não existe um núcleo individualizado por uma membrana, né? Então, é uma diferença. O foco da fisiologia humana
obviamente, é compreender esses processos biológicos, esses fenômenos biológicos que acontecem a nível de célula animal, né? Nos seres, no caso dos seres humanos. Então, como é que, por exemplo, um retículo endoplasmático vai liberar cálcio para haver, por exemplo, um processo de contração muscular. Então, por isso que é importante a gente começar compreendendo a célula para entender numa escala mais macro, né? E aí, pegando essa divisão, ainda a gente ainda tem, dentro da classe maior de células eucarióticas, a divisão entre célula animal e célula vegetal. A célula animal, ela não vai ter aparelho celular, que é o que dá resistência à célula vegetal. Por exemplo, quando você pega uma madeira, a madeira é feita de célula vegetal, por isso que tem a consistência de rigidez e maior resistência. Também outra característica importante que a gente está vendo aí, comparando a figura 2A entre a 2B, é que na 2A a gente não tem a presença de vacúolos na célula eucariótica animal. Na vegetal a gente tem os vacúolos e temos uma estrutura que não existe nas células eucarióticas animal, que é a presença de cloroplastos, justamente por poder proporcionar às células vegetais a possibilidade de fazer fotossíntese, né, realizar a fotossíntese. Então, essa diferença marcante, é necessário a gente compreender esse conceito para saber que nosso foco vai ser tudo que existe em termos de organela, em termos de estrutura na célula animal, que vai ser o objetivo central no processo da compreensão da fisiologia. Tá? E aí a gente entra nos níveis de conceito de organização biológica. Se a gente vai estudar a célula, aliás, se a gente quer compreender o funcionamento dos sistemas, que é o princípio da fisiologia, é compreender como esses sistemas estão integrados, como esses sistemas vão interagir, a gente tem que entender algo ainda mais minucioso, algo numa escala ainda menor, mais específica ainda, que forma esses sistemas. Então, quando eu analiso que esses sistemas são formados por órgãos, esses órgãos, eles também são formados por estruturas menores, denominadas de tecidos, que esses tecidos nada mais são do que o agregado de células. Então, pegando essa escala de sistema para célula, ou vice-versa, de célula para sistema, a gente vê a integração da complexidade a nível de sistema. Então, por exemplo, se uma célula que elas tem um aspecto de crescimento exagerado, o que é que essa célula pode afetar a nível de sistema? Então, pegando o exemplo, uma célula cancerígena, que a gente chama de célula com neoplasia do tipo maligna, né? Essa célula vai tender a crescer no tecido em que ela se encontra, vai fazer com que haja um crescimento excessivo nessa área. Quando eu me refiro a esse crescimento excessivo no outro nível, que seriam os órgãos, a gente vai ver que pode aparecer dificuldade nos problemas fisiológicos desse órgão, que vai repercutir diretamente no funcionamento do sistema. Então, se eu tenho um órgão sendo afetado por uma célula que tem crescimento excessivo, que pode gerar um tumor, esse órgão vai fazer com que os sistemas, ou o sistema que ele pertence, a gente for analisar, por exemplo, o estômago. Então, um nódulo no estômago vai comprometer as funções do sistema gastrointestinal. E a gente sabe que o sistema gastrointestinal ele não está isolado, ele interage com os demais sistemas, como o sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema excretor. Então, se há problemas no sistema gastrointestinal, também vai repercutir nesses demais sistemas que estão interagindo com ele. Então, por isso que é importante a gente entender que quando há interferência a nível de célula, essa interferência ela pode afetar todo um sistema que pode afetar também o organismo como um todo, tá? Então, é por isso que é importante a gente compreender esses níveis de organização biológica. E aí, entrando minuciosamente no mundo celular, né, na biologia celular, a gente deve compreender que essas células, para formar tecidos, elas não vão estar soltas, elas vão estar agregadas. E essa agregação, ela sempre vai se dar em uma base. Essa base, digamos assim, que sustenta, que lubrifica essas células, que nutre essas células, é o líquido extracelular, que também é conhecido como líquido intersticial. Esse líquido, ele tem várias substâncias químicas, que a gente chama de biomoléculas, além de vários íons, né? Vários íons que a gente chama de eletrólitos. Esses íons, eles são responsáveis pela nutrição, assim como os nutrientes. Então, quando eu falo nutrientes, eu posso estar me referindo, por exemplo, à glicose, que é uma molécula
primária, essencial para a nutrição dessas células. E quando eu falo íons, eu posso estar me referindo justamente ao sódio e potássio, que a gente vai ver que tem uma importância fundamental para os processos de atividade biológica, principalmente na geração dos potenciais, né? Tanto de repouso como de ação, que vão ser a base para a compreensão do funcionamento fisiológico dos sistemas, né? Principalmente da célula. E é interessante a gente perceber também que, com base nessa definição de líquido, a gente também tem os líquidos que estão dentro da célula, que vão ser ricos também em substâncias químicas, principalmente em magnésio, fosfato, aminoácidos, mas que essa composição ela se distingue entre os dois tipos, o líquido extracelular e o líquido intracelular. Tá? Essa diferença ela vai se dar basicamente na composição química. E aí a gente tem composição química diferenciada entre íons fora e dentro da célula. Tá? Por exemplo, se a gente for analisar o sódio ele vai ter uma composição mais alta no meio extracelular, diferentemente do meio intracelular. E o cálcio, ao contrário, ele vai ter uma concentração maior interna à célula, menor a nível extracelular, tá? Então, essa diferença faz com que, por exemplo, aconteçam os processos de potenciais, e é super importante para manter a homeostasia da célula. Quando a gente analisa, por exemplo, a glicose ela tem que ter uma concentração mais alta fora da célula, tá? Gente, só um minutinho aqui que eu tô, já falo aqui. Tem que interromper aqui rapidinho. Tá, gente, desculpa aí a interrupção. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Acontece, né? Em casa sempre acontecem essas coisas. Então, vejam, existe essa diferença marcante aí, tá? Vocês estão conseguindo compreender? Qualquer dúvida pode falar, tá certo? Ok. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá legal. Ok, tá bem. Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Certo. Então, existe essa diferença que é essencial para poder compreender essa necessidade de se ter essas diferentes concentrações. Por quê? Porque quando se tem diferentes concentrações, é necessário que haja essa diferença para poder a célula manter sua homeostasia, que é o próximo conceito que a gente vai ver mais na frente. Então, quando essas concentrações elas não ficam, elas não podem jamais ficar numa concentração igual, tanto internamente como externamente à célula. Por quê? Porque se essa concentração ficar igual, não vai haver os processos essenciais para as atividades biológicas que são os potenciais. Então, é importante a gente perceber essa diferenciação. Quando a gente tem essas substâncias químicas, observem esses íons que têm carga, né? Então, a gente está vendo o sódio tem carga positiva, o cloro já tem carga negativa. O cálcio também tem carga, no caso positiva. Aí a gente vai ver que essas cargas, juntamente com a diferença de concentração, é que vai gerar os futuros potenciais. Então, a gente tem aqui um padrão mostrando a diferença de concentração dessas substâncias, e esse padrão de concentração tem que se manter. Nunca pode haver igualdade, né? Porque senão não vai haver atividade biológica. Qual a situação em que acontece igualdade aí na concentração desses íons? Unicamente quando o indivíduo morre, né? Então, quando o indivíduo morre, essas concentrações elas tendem a se equalizar, né? Se igualarem aí em termos de concentração. Percebam que a concentração, por exemplo, de aminoácido é muito alta dentro da célula. E é importante que essa concentração seja alta, por quê? Porque a célula precisa de aminoácido para poder manter sua estrutura.
É uma que a gente chama de base molecular para a síntese de biomoléculas, no caso de proteínas, tá? E aí, a gente só voltando aqui, né, o líquido extracelular com essa composição e o líquido intracelular com essa composição diferenciada, né? E a gente percebe que, a partir dessas concentrações, se estabelece o que a gente considera como homeostasia a nível de célula. Essa homeostasia a nível de célula, ela é um processo interessante porque ela mantém a integridade do sistema. Quando eu falo sistema, vocês sempre têm que ter em mente que eu estou me referindo a sistema biológico, a ser humano, no caso, a célula do ser humano, né? As células eucarióticas, tá? Essa homeostasia a nível de sistema garante que o indivíduo sobreviva e que os seus sistemas executem as funções. Então, vejam, esse conceito de homeostasia, ele se inicia a partir do nível celular, pelas essas diferenças nas concentrações, né, a nível celular, como também repercute a nível de sistemas. Então, não pode haver, de certa forma, essa quebra na homeostasia, porque senão vai interferir diretamente na, na integridade do indivíduo, tá? Pessoal, perdão aí pela parada, mas vamos continuar. É assim mesmo, a gente tem que se adaptar a essa nova forma de trabalhar, com interferências externas, né? Já que o meio também pressiona essa adaptação. Enfim, voltando. Então, quando eu falo sobre a homeostasia, eu estou me referindo ao processo de manutenção das condições ativas de funcionamento. Às vezes, os alunos se confundem que a homeostasia é quando se tem o equilíbrio. Sim, é quando se mantém o equilíbrio, mas como se mantém os equilíbrios das funções, né, da atividade do sistema, da atividade da célula. Então, quando essa homeostasia é quebrada, esse tem equilíbrio, né? E aí eu podia perguntar, mas professor, essa homeostasia não é o equilíbrio? Sim, é equilíbrio em funcionabilidade, né, em integridade das funções. Veja um exemplo, a gente está vendo aí nessa figura 6, o que acontece a partir de um processo simples, que seria a alimentação. Então, na figura 1, a gente está vendo que a partir do momento, da figura 6, desculpa, a partir do momento que esse alimento entra, a partir do processo de mastigação e digestão, né, no sistema gastrointestinal, todos os nutrientes que vão estar presentes naquelas moléculas, eles vão ser absorvidos. Essa absorção vai cair diretamente na corrente sanguínea. E aí a gente já entra na participação de um segundo sistema na integração dessa homeostase, que é quando o sistema cardiovascular ou sistema circulatório vai fazer com que esses nutrientes eles sejam distribuídos em todo o organismo, né, nutrindo as células, caindo lá naquele meio extracelular e posteriormente entrando a nível de célula no meio intracelular e fazendo com que haja essa circulação. Então, à medida que a célula ela absorve substância, ela também elimina substância. Essas substâncias que são eliminadas a partir da célula são carreadas pelo sangue, né? E elas também vão ser direcionadas para ser liberadas para o meio externo, a partir da integração com o sistema excretor. No caso, a eliminação de substâncias ricas em substâncias nitrogenadas, né? No caso, aí a função do sistema excretor. Então, veja, a gente já tem uma integração entre o digestório, circulatório e excretor, e vejam que o circulatório também ele vai ter uma participação aí com a entrada de oxigênio para nutrir as células e manter a concentração
favorável de oxigênio em todo o corpo. Então, à medida que o indivíduo respira, né, ele vai absorver oxigênio, esse oxigênio é carreado, vai haver um processo que a gente chama de difusão entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, para esse oxigênio se difundir para o sistema circulatório, ser distribuído por todo o corpo, e ao mesmo tempo, o CO2 que estava presente lá nas células, na liberação das células, ele vai ser carreado para o sistema respiratório para ser eliminado. Que a gente chama de contradifusão, é um processo de contradifusão. Quanto o oxigênio ele entra, o CO2 sai. Então, essa troca inversa de substâncias faz com que haja essa integração entre o respiratório e o circulatório. Então, perceba que, juntando todos esses sistemas, eles são interdependentes, né? Então, a partir do momento que isso quebra, aí eu já não vou ter homeostasia. Eu coloquei lá na aula o exemplo da interferência da COVID. Né? O vírus ele tenta infectar essas células do trato respiratório, mas ele tem uma característica particular que é poder infectar diferentes tipos de células por causa de um receptor comum em todas essas células. Então, à medida que o indivíduo se infecta, esse vírus ele entra no sistema respiratório, ele vai causar um estrago lá nas células, principalmente nos brônquios, fazendo com que diminua o quê? A difusão desse oxigênio para o sistema circulatório. Sistema circulatório com a concentração baixa de oxigênio vai fazer com que o indivíduo que fique num quadro que a gente chama de hipóxia, né, com baixa concentração de oxigênio. Baixa concentração de oxigênio não é viável para as atividades celulares. E aí começa a haver todo o desequilíbrio em todos os outros sistemas, principalmente o sistema neurológico, né? E também a gente sabe que no sistema excretor, por exemplo, há uma deposição de várias moléculas de anticorpos. Por isso que alguns pacientes apresentam quadro de insuficiência renal, porque esse acúmulo de anticorpos, que a gente chama de imunocomplexos, se depositam lá no rim e acabam interferindo na sua funcionalidade. Então, vejam que uma infecção por um vírus pode atingir todos os 4 sistemas aí, quebrando esse processo da homeostasia. Ficou claro essa questão da homeostasia? Alguém tem dúvida? Não? A gente pode falar que eu não estou olhando o chat, certo? Marcelinho, dá para ouvir? Estou ouvindo. Deixa eu, só para fazer uma associação. Então, então, a homeostasia seria como se fosse um setor administrativo de uma empresa, né? Veja, não, a homeostasia é quando tudo está funcionando bem. Então, Bem, é um obrigado. estado. É um momento, É né? o estado, isso, é um estado biológico. É um estado biológico. E aí a gente tem que ver que a gente sempre vai estar lutando com a imposição do meio sobre essa homeostasia, né? Então, questão de temperatura, quando a temperatura sobe, a principal reação que a gente tem é o quê? É fazer com que haja a liberação de suor para poder baixar essa temperatura. Mas a gente vai ter aumento do batimento cardíaco, a gente vai ter maior quantidade de perca de líquido. Então, isso aí a gente está lutando, digamos assim, para poder essa homeostasia ela se estabelecer. Agora, à medida que o indivíduo vai se expor numa temperatura extremamente alta, vai chegar um ponto em que esses sistemas eles vão se colapsar, né, e quebrar essa homeostasia, tá? Esse equilíbrio, essa manutenção, esse estado biológico, ok? Certo. E aqui a gente tem outro exemplo, só mostrando como a homeostasia ela ocorre a partir dos sistemas, né? No caso, o sistema de transporte. A gente está vendo aí, como eu falei anteriormente, acontece entre os capilares, que são microtúbulos, né, do sistema cardiovascular, e o sistema circulatório. Então, essa difusão entre substâncias, tanto as substâncias boas como substâncias ruins, que a gente chama de excretas, há essa troca. As células, elas têm uma maquinaria ali, funcionam bem, né, e aí existem subprodutos que elas precisam eliminar também. Então, essa eliminação, ela vai ser também feita a partir do contato com o sangue, né?
E aí esses capilares, eles tendem a absorver algumas substâncias para a célula, né? E também liberar substâncias para o meio extracelular. E vejam que a partir do momento em que acontece essa liberação, a gente está vendo que existe uma conexão com outros sistemas, né? Sistema respiratório, como eu falei, a entrada de oxigênio, a liberação de CO2. Quem libera esse CO2? São essas células que estão nos capilares, né? Essa liberação que vai acontecer através dos capilares, intercélula e capilar. Libera CO2. Da mesma forma, as substâncias que são digeridas e são absorvidas no intestino, onde é que vai ser encontradas essas substâncias da digestão? Elas vão passar pelo intestino para ser absorvidas e cair na corrente sanguínea. E aí, vejam, também a gente tem aquelas substâncias, de certa forma, que estão sendo eliminadas pelo sistema excretor, né? Então, no sangue também vai ter substâncias que vão ser destinadas para o sistema excretor para poder ser eliminadas, né? E da mesma forma, a gente tem aqui toda essa conexão sendo estabelecida e mantendo a homeostasia. Então, vejam, qualquer problema que houver, por exemplo, no rim, já vai afetar todos esses 3 sistemas, né? Esses 4 sistemas. Então, por isso que a gente diz que a tendência do indivíduo é sempre estar em homeostase, né? E lutar para que isso se mantenha, tá? E aí, outro exemplo de homeostasia é no sistema muscular. Qual a principal função do sistema muscular? Manter uma proteção efetiva sobre os órgãos, né? Ele protege os órgãos. E aí vejam que, de modo interessante, o ser humano ele tem uma estrutura muscular, logo abaixo o sistema esquelético, né? E entre esse sistema esquelético, abaixo do sistema esquelético, a gente tem na caixa torácica, por exemplo, os órgãos mais vitais, digamos assim, que seria o coração, o pulmão, e um dos órgãos que é interessante falar também, que às vezes as pessoas não têm essa percepção, mas que é muito relevante, é o timo, né? Também bastante relevante, principalmente na produção de células sanguíneas e células de defesa. Então, a função principal do sistema muscular é proteção. Então, se ele exerce a proteção, e se ele está perfeitamente, se ele está constituído perfeitamente, organizado, sem nenhum tipo de lesão, ele mantém o quê? A homeostasia. Se ele está perfeitamente estruturado, se ele está fazendo o processo de contração direito, tudo bonitinho, ele também está mantendo a forma do indivíduo, da mesma forma que favorece o processo de movimentação. Então, a pergunta seria, como é que a gente pode caracterizar a homeostasia no sistema muscular? À medida em que esse sistema muscular fornece forma, fornece movimento, fornece proteção, fornece integridade ao sistema, ao ser humano, às células como um todo. Eu digo células como um todo, são as células que constituem o próprio sistema muscular, tá? Isso seria uma forma do indivíduo, ele está em homeostasia, manter a homeostasia a partir do nível do sistema muscular, tá? Alguma dúvida até então? E aí vocês podem perguntar, a questão da hipertrofia, né, que é o aumento da massa muscular, está em homeostasia? Sim. A partir do momento em que, por exemplo, na figura 8 aí, em que o indivíduo está fazendo um exercício com uma barra, ele está sofrendo um processo de tensão muscular, o músculo está sofrendo tensão muscular, tensão e pressão, né? Então, esses dois processos aí, desculpem, a pressão ela vem do processo de contração. Então, quando contrai o músculo, ele é tensionado e ele é pressionado. Uma alternativa adaptativa do músculo é fazer com que essa pressão e essa tensão ela seja suportável, né? Como é que a célula muscular faz isso? Ela aumenta seu tamanho. Aí é uma adaptação celular que a gente chama de hipertrofia, tá? E aí o indivíduo acaba fazendo com que seja adaptado e se mantenha a homeostasia, né? Diferentemente de quando o indivíduo é lesionado, uma pancada, um choque,
que aí esse sistema muscular ele vai ser rompido, né, em determinada região e vai interferir na funcionalidade daquele membro. Por exemplo, quando o indivíduo sofre uma pancada na perna, né, ou então das mais complicadas, que é uma lesão no tendão, né, e aí esse período de recuperação ele é bem maior. Por quê? Porque são células que precisam de maior tempo para se recuperar e, a princípio, do momento dessa lesão, a homeostasia no sistema muscular daquele membro vai sofrer interferência. Mas, com o passar do tempo, ele volta ao estado normal. Tá? Dúvidas a respeito? Bem, a outra questão da homeostasia no sistema nervoso é quando acontece essa integração entre o central e o periférico. O central nós poderíamos dizer que é o mais importante. Será que eu posso dizer que é o mais importante? Eu acho que não. Por quê? Porque o nervoso central ele precisa do sensorial e do motor, que são os periféricos. Porque senão não teria essa comunicação. Esses dois sistemas eles se comunicam, né, o nervoso central com o periférico. E como acontece essa comunicação? Então, existe um processo chamado de resposta motora, é a partir da integração entre o periférico e o central. Então, quando você sofre uma queimadura, né, a reação imediata é você retirar a mão. Então, essa retirada da mão, ela é tão rápida, mas ela passou por um processo de resposta aí. Como é que se dá esse processo de resposta? Analisando a figura 10 aí, vejam que existe um receptor sensorial, que a gente chama de sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele capta, por exemplo, a temperatura mais alta, tá? Essa captação, ela é translocada imediatamente para o sistema nervoso central para ver a interpretação dessa ação. A interpretação dessa ação é dada e, ao mesmo tempo, existe o que? Uma resposta. Qual é a resposta? É fazer com que o membro se afaste daquela queimadura. Daquela queimadura não, daquele local quente. Então, nosso sistema nervoso ele tem essa função que a gente chama de captação e resposta. Captação e resposta. Por exemplo, aqui a gente está vendo, eu estou num quarto fechado e aí qualquer coisa que possa tipo tirar minha concentração já está fazendo com que haja uma resposta, né? Um exemplo bem simples, exemplos mais dinâmicos. Quando você tipo percebe algo no seu corpo, tipo, sei lá, um inseto, ou então alguma coisa que caiu e bateu em você. É imediatamente captada essa resposta, interpretada, e feita uma resposta, né? Por exemplo, a resposta de medo, que é justamente você nada mais do que fazer com que seu corpo tenha uma movimentação de afastamento daquilo que está lhe causando o medo, né? A repulsa. Isso é o que a gente considera a homeostasia do sistema nervoso de uma forma integrada. Tá? E aí a homeostasia do sistema hormonal. A gente está vendo que existem algumas substâncias que elas têm uma participação direta em metabolismo. Então, as glândulas que a gente considera glândulas endócrinas são glândulas que liberam hormônios. Por exemplo, as glândulas que estão no pâncreas, elas liberam hormônio, insulina, né, ou glucagon, e esses hormônios vão ter um papel, vão ser carreados na corrente sanguínea e chegar até as células, para ter esse papel. Qual o papel da insulina que a gente está vendo aí nesse GIF, na figura 11.b? É justamente fazer com que a glicose ela entre na célula, para poder ser degradada. A gente tem uma concentração alta de glicose fora da célula, tá? Mas essa glicose ela não pode ficar entrando deliberadamente, ou seja, todo momento. Não. Ela tem que ser controlada. O controle é feito pela insulina. A insulina se encaixa nesse receptor proteico, que é essa bolinha amarela, e, ao mesmo tempo, permite que o canal de glicose entre. Que o canal de glicose se abra e a glicose entre. Esse outro esquema mostra, nesse videozinho, mostra como acontece em outra perspectiva, em outra visualização, outro esquema didático, mostrando essa participação aí da insulina. Então, observem o seguinte, que essa
essa insulina, ela vai ter um receptor Marcelino, específico. Ó, então, essas chavinhas... Oi, pode falar. não sei se foi algum problema com o vídeo em si no meu celular ou algo do tipo, Oi, pode mas falar. tá me ouvindo? Pronto, mas eu não consegui ver esse Estou, tô vídeo ouvindo. na aula. Sério. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse videozinho. Ele é bem simples. Eu vou disponibilizar, então, lá no YouTube, tá? No canal. Certo? Mas aí, todo mundo tá vendo agora esse vídeo? Tá conseguindo acompanhar? Não, a tela tá preta aqui. Tá preta também. É? O meu não tá aparecendo não também. Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar. É um vídeo bem simples. Assim, eu vou descrevê-lo agora, mas depois eu mando para vocês. Mas É na um aula vídeo mostrando a ligação da glicose. Como? na aula do YouTube dá para ver bem direitinho. Ah, tá. Então tá bom. Bom. E aí a molécula da insulina se encaixa no receptor e aí ao mesmo tempo o canal se abre, permitindo a glicose entrar. É a mesma coisa desse anterior, desse GIF, só que é de uma forma mais real, digamos assim, né? É de uma forma melhor de se entender, tá? Então, quando a insulina se encaixa, permite a entrada da glicose que vai nutrir a célula por aquela via que a gente chama via glicolítica, né? Que é a quebra da glicose. Aí depois a gente tem a formação do piruvato. O piruvato entra no ciclo de Krebs e os elétrons vão ser transportados na cadeia transportadora de elétrons até virar água, né? E aí os elétrons são transportados para o oxigênio para virar água, tá? E o que não presta é o CO2 que é liberado nesse processo de respiração. Tá? Outro conceito importante é a manutenção da homeostase a partir da presença do sistema imunológico. Qual a função do sistema imunológico? Combater substâncias nocivas ou substâncias estranhas. Nem sempre substâncias estranhas são substâncias nocivas. Quando eu falo nociva, é que pode gerar alguma doença, né? Ou pode gerar algum mal. Por exemplo, tem pessoas que têm alergia a determinados alimentos, que até então o alimento não gera nenhuma doença e não é algo maléfico. Né? Então, algumas pessoas têm intolerância também, né? Que é um tipo de resposta também. Mas geralmente as respostas imunológicas são respostas de hipersensibilidade, que a gente chama de alergias. Existem células imunológicas do sistema imunológico que vão realizar o que a gente chama de fagocitose, né, que é a destruição direta do patógeno. Tem células que vão fazer que liberem substâncias químicas para chamar outras células para juntas combater aquele patógeno. E tem substâncias que se ligam diretamente, que são os anticorpos, ao patógeno para destruir. Qual o intuito de todas essas funções? Combater algo que é estranho ou algo que é nocivo. E aí a gente está vendo que essa função, a manutenção dessa função, garante a integridade do indivíduo, garante a homeostasia. A partir do momento em que isso é quebrado, existe um distúrbio na homeostasia, tá? Se não for tratado ou se não for corrigido, vai levar ao colapso do sistema e o sistema vai decair, ou seja, vai levar à morte, tá? Então, um exemplo, a questão das doenças autoimunes, né? Tá havendo ali um erro, o corpo está reconhecendo as células que são próprias como algo estranho. E aí eles começam a destruir, e aí o que acontece? Imagine, por exemplo, as células reconhecendo lá as células do fígado como algo estranho. Começa a destruir o fígado, né? E aí vai gerar todo um problema em termos de metabolismo, principalmente sobre o sistema gastrointestinal, né? Que é onde vai absorver a glicose, e a glicose é canalizada para o fígado para ser armazenada na forma de glicogênio. Então, essas interferências, elas precisam ser corrigidas. Na questão dessas doenças
autoimunes, precisa haver uma medicação, né, para fazer essa correção. No caso, a hidroxicloroquina, que a gente está ouvindo muito falar nela, ela é bastante usada para o controle do lúpus, que é uma doença autoimune. Os indivíduos que não tomam, ou por algum problema deixam de tomar, em algum momento, vai haver todo um prejuízo aí. A tendência é que o indivíduo ele entre num quadro clínico muito grave, tá? Outro conceito que mantém a homeostasia é o de reprodução, que é justamente aquele que sai do nível de indivíduo. A gente entra no nível de população. É o único, né? Então, ele entra a nível de população, é como se toda a população agisse em conjunto com o objetivo, que é manter a frequência estável de indivíduos na população, né? E aí tem pessoas que não, de certa forma, não podem ter filhos, que também é uma forma de garantir a homeostasia, né, da população, porque se tiver muita gente nessa população, acaba sendo inviável. E aí a gente entra nesse exemplo que é exceção àquelas outras, que todas aquelas outras é correlacionada a órgão, a organismo, tá? E aí esses mecanismos de controle que mantêm a integridade, a homeostase, né? A gente pode caracterizar a questão das anemias, né, que é um controle genético, pegando como exemplo a anemia falciforme. Então, quando existe problema na formação da hemácia, ela não vai conseguir carregar oxigênio, e aí vai sofrer problemas em todos os outros sistemas, né? Então, vejam que nesse controle genético, a gente está analisando apenas um sistema, que é o sistema cardiovascular. Um problema nele repercute em todos os outros, na integridade de todos os outros. Da mesma forma, a questão do controle do próprio órgão, o próprio órgão ele tem que ter uma estrutura adequada, em perfeito estado, em perfeita funcionabilidade. Se a gente tem problemas no pâncreas, como pancreatite, vai haver um problema o quê? Produção de insulina, produção de glucagon, que vai interferir em toda a bioquímica do indivíduo, né? E é a mesma coisa quando a gente tem controles que são relacionados órgão com órgão, né? O exemplo que eu falei na aula anterior, o crescimento entre dois órgãos garante, por exemplo, que haja fornecimento de energia adequado. Então, só pegando esse exemplo de ele é digerido, ele é absorvido, vai fazer com que haja na corrente sanguínea uma alta taxa de glicose. Essa alta taxa de glicose sinaliza as células betas do pâncreas a liberar insulina. Essa insulina ela vai ser transportada pelo sangue, chegando até as células, especificamente as células do fígado, também, né, também do fígado, e fazendo com que essa glicose ela entre e seja armazenada na forma de glicogênio. Agora vocês poderiam perguntar, e as outras células dos outros órgãos, dos outros sistemas? Elas têm um papel que é fazer com que... A insulina também tem esse papel. Faz com que se ligue ao receptor e essa glicose entre e nutre a célula. Ela vai entrar naquela via glicolítica. Se a pessoa, por exemplo, come muito, né, não tem, digamos assim, come acima do ideal, seria o excesso, esse excesso entra em outra via, a glicose vai entrar, vai ser quebrada, e é o que acontece. Em excesso, ela vai se acumular e vai se converter em lipídio, né? Formando tecido, tecido não, ela fazendo com que haja um acúmulo de gordura, que essa gordura vai se acumular no tecido adiposo, tá? Mas, no caso do fígado, o fígado vai armazenar na forma de glicogênio, para deixar lá na reserva. Quando o indivíduo estiver com fome, né, por exemplo, vai haver o que a gente chama de baixa na taxa de glicose da corrente sanguínea. Essa baixa estimula as células alfa e, ao mesmo tempo, inibe as células betas do pâncreas. As células alfa produzem glucagon, que vai fazer com que esse glicogênio que estava lá no fígado armazenado, ele seja quebrado, a glicose seja liberada na corrente sanguínea e essa glicose seja canalizada para todas as outras células para nutrir. Então, esse processo metabólico aqui, a gente chama de conexão interórgãos e é super essencial para manter a homeostasia do indivíduo, tá? E entrando aí nos mecanismos de controle em relação à concentração de substâncias,
a gente está vendo, por exemplo, que a glicose ela tem uma faixa ideal. Ela não pode ficar muito alta. Se ficar muito alta, a gente já tem um quadro patológico que seria de diabetes, né? E também ela não pode ficar muito baixa, senão a gente vai ter hipoglicemia e a pessoa pode ter alguns problemas como desmaio, como convulsões, entre outros. Então a glicose, a faixa ideal é até 85, mas isso já foi mudado, né, como eu falei. O máximo agora é 70 a 75, às vezes 80, depende muito do médico, do clínico, né? Mas o ideal é que fique entre 70 a 75. Isso vai depender muito do parâmetro. De acordo com o parâmetro da Sociedade de Diabetes, né? Os endócrinos, eles consideram o melhor 75, né? O máximo até 75. Passando disso, a pessoa já precisa se policiar. A gente tem o dióxido de carbono ficando na concentração normal, aí mais ou menos em 40, tá? Miligramas de mercúrio, né? Milímetros de mercúrio, desculpa, milímetros de mercúrio. Então, essa concentração deve ficar nessa faixa. Passando disso, pode acometer alguns problemas. Então, vejam que a concentração de monóxido de carbono, o ideal é que fique mais ou menos em 1%. Né? A partir do aumento dessa concentração, vai ter vários efeitos, culminando aí na morte. O problema desse gás é que ele é inodor, né? Não se consegue perceber o cheiro. E a pessoa pode estar inalando, não perceber e de repente ter vários efeitos aí. E se estiver num ambiente fechado, pior ainda, né? Porque a morte é mais rápida e silenciosa. E a gente entra nos conceitos principais da aula, que é os mecanismos de feedback. O mecanismo de feedback negativo, para a gente relembrar, é tudo aquilo que mantém o retorno para ter as condições de homeostase. Digamos, nível de glicose subiu. Qual a tendência? Que esse nível de glicose baixe para o normal. O que está agindo aí? Mecanismo de feedback negativo. A tendência ao retorno, né? É uma alimentação contínua para o retorno, para o estado normal, que é o estado de homeostase. Fugindo disso, né, esse mecanismo vai ser ativado para ver a correção. Mecanismo de feedback negativo. Ele é correlacionado entre a correção sobre o erro. Então, quanto maior o erro, a tendência dessa correção é se sobrepor para poder corrigir esse erro. Só que vai chegar um ponto em que esse erro ele não vai conseguir ser, ele pode gerar novos erros, né? Ou ele não pode ser corrigido. O mecanismo de feedback positivo é um tipo de mecanismo de feedback negativo, podemos dizer assim, mas que ele acaba gerando alguns problemas, porque ele é o que a gente caracteriza como mecanismo de feedback positivo do tipo vicioso, né? Ele vai tendendo a corrigir esse erro e acaba gerando prejuízos por ser algo repetitivo. Então, para ficar mais claro o conceito, vejam que à medida que há um processo de hemorragia, né, no decorrer do tempo, aí, em horas, até 1 litro de sangue é considerado normal, onde o feedback negativo vai agir, retornando aí para as condições normais. Acima disso, já vai se enquadrar o feedback positivo, em que vai acontecer 2 processos. O primeiro processo seria em que o indivíduo ele vai fazer com que haja bombeamento sanguíneo numa esfera maior, certo? Numa esfera maior, o coração ele vai bombear mais, né? Vai tender a bombear mais. E esse bombeamento maior faz com que o indivíduo ele acabe perdendo mais sangue, né? E outra questão, esse bombeamento ele acaba sendo maior para poder liberar mais sangue para haver o processo de coagulação mais rápido naquela área lesionada. E aí, infelizmente, acaba sendo ruim, porque à medida que a pessoa vai tendo hemorragia, vai perdendo mais sangue, né? E aí a gente tem os processos em que isso pode ser algo benéfico, como a gente já colocou anteriormente. No caso do parto, né, que por causa do processo de contração, as contrações do útero, elas tendem a ser a cada vez maior, né? Isso é graças ao mecanismo de feedback positivo. E o processo de coagulação sanguínea. No sangue, existe o que a gente considera como fatores de coagulação. Então, lógico, quanto mais sangue canalizado para aquela área lesionada, maior vai ser o carreio de substâncias
de coagulação para aquela área. A tendência é essa. Para quê? Para bloquear a área lesionada e impedir essa perda de sangue. Então, são duas posições em que o feedback positivo pode ser favorável. Alguém poderia dizer outro mecanismo de feedback positivo que pode ser favorável também? Alguém sabe dizer, algum informar, imaginar? Não, ninguém. Nenhuma situação em que possa ser também favorável, feedback positivo. Marcelino, eu não Eu sei acho se que alguém está colocou. correta essa situação. Oi. Peraí. Não sei se está correta essa situação, mas, por exemplo, quando cai algum bagacinho no olho de alguém, aí quando fica, o olho fica produzindo bem muita lágrima na intenção, eu acredito, de Sim. lavar o olho, entendeu? Também seria um exemplo de feedback positivo. Sim. Sim, bom exemplo. As glândulas lacrimais, né? Quando se tem algum tipo de irritação no olho, a tendência é sempre aumentar, né? Sempre aumentar, sempre aumentar. Nessa tendência de expulsar justamente essa substância ou essa estrutura que esteja no olho, né? Alguma dessas situações, tá? Mas bem, um bom exemplo colocado. Outro exemplo, acho que alguém citou na sala, que é a amamentação, lembram? Eu não sei se vocês lembram, mas alguém colocou a questão da amamentação. Então, quando o bebê succiona, né? A cada sucção, a tendência é que venha mais leite. Então, se a mama, desculpa, não tiver contato com esse processo de sucção, a tendência é que haja diminuição na quantidade de leite produzido. Então, quanto maior a quantidade de sucção, maior a tendência do organismo produzir mais leite. Né? É uma tendência, nesse caso, também benéfica. Uma dúvida sobre o feedback positivo? E a gente entra no adaptativo, que é um dos mecanismos de feedback de correção, né? Que aí a gente vê que é um tipo de feedback negativo considerado retardado, né? Mas que ele está atuando. Qual situação a gente pode ver? Quais os conceitos? A gente pode entender nas doenças crônicas como hipertensão, né? Em que o indivíduo já tem um quadro de pressão sanguínea elevada, pressão arterial elevada, e que chega a um ponto que precisa haver uma correção pelo uso da medicação, né? Mas que esse feedback ele se torna adaptativo. Então imaginem, vejam só, vamos colocar na prática. Uma pessoa com hipertensão, a pressão dela tende a ser acima do normal. Quando, para o organismo, quando essa pressão ela sobe e foge da faixa ideal, já é ativado o mecanismo de feedback negativo, certo? Para corrigir. Essa correção ela não vai ser rápida, por quê? Porque as pessoas que têm hipertensão, elas já têm uma predisposição genética em que esses eletrólitos no sangue, eles tendem a ter uma concentração maior. E também a gente tem interferência cardíaca, né? Essas pessoas que têm hipertensão, elas também têm uma tendência que o coração bombeie mais rapidamente. É como se esse mecanismo de feedback ele fosse acostumado a essa alteração já natural do indivíduo, mas que ele vai funcionar de forma lenta. De forma lenta. Então, a pessoa que tem hipertensão, já tem hipertensão, mas por algum motivo a pressão sobe além do que já é anormal, né? E aí esse feedback negativo ele não consegue corrigir essa interferência. E aí a gente já vê que pode, nesse caso, com o passar do tempo, se estabelecer o feedback adaptativo, né, que é a tendência
a esse mecanismo de feedback negativo funcionar de forma mais retardada, tendendo a corrigir, por mais que a gente sabe que em algumas situações não vai corrigir, como as pessoas que têm hipertensão. Tá? Ficou claro essa questão? Eu acho que é um dos mais difíceis, não sei se é um dos mais difíceis, mas acho que é um dos mais difíceis de compreender. Eu acho que é o adaptativo. O que é que vocês acham? Alguém quer se posicionar? Ok. Gente, ó, então a aula era isso, tá? Era mais a revisão dos conceitos. Mas eu peço que vocês aproveitem esse momento agora, dessas aulas na sexta, né? Para vocês tirarem dúvidas, tá? Porque senão vai acabar ficando tipo assim, sei lá, meu cansativo 2 vezes, né? O mesmo conteúdo. Mas a intenção é que seja bem mastigado mesmo, sabe? O conteúdo. Mas é bom, sempre bom ter, assim, esclarecer as dúvidas e tudo de vocês. Alguém ficou com dúvida sobre esse conteúdo Marcelina. introdutório? Oi. Então, de forma assim, bem resumida, o negativo seria quando o seu próprio organismo consegue compensar. Tipo, uma febre e o seu próprio organismo vai fazer com que a febre baixe. Isso. Uhum. E o positivo é quando meio que vira um círculo vicioso que o seu organismo não consegue compensar rapidamente. Isso. Uhum. E o adaptativo é quando vai precisar da ajuda de um remédio, algum medicamento, isso? A gente pode colocar uma das situações em que precisa uma intervenção externa. Agora, um exemplo também de adaptativo é que a gente pode também caracterizar, como eu falei, a questão das pessoas que moram em baixas altitudes e vão para altas altitudes. A questão da geração de hemácias ao longo do tempo. Esse é um processo de feedback adaptativo, bem categórico mesmo. Por quê? Porque é um mecanismo de feedback negativo que se estabelece de forma lentamente à medida do tempo. Então, se você está aqui agora na região plana e vai para uma região alta, e você não vai ter um aumento de número de hemácias de uma hora para outra. Não. Você vai ter a ação do mecanismo de feedback negativo para poder fazer com que você consiga respirar naquela alta altitude. Mas se você for morar lá, esse feedback negativo ele já está trabalhando há muito tempo e vai fazer com que uma via alternativa para você, adaptativa, o aumento do número de hemácias. Para você respirar bem, não precisar ficar sempre solicitando feedback negativo, digamos assim. Acho que ficou mais claro de entender, né? Com esse exemplo. Sim, sim. Ok. Gente, mais alguma dúvida? Então, vejam, eu queria agora conversar um pouco sobre a nossa atividade, tá? Vocês já fizeram uma, né, que eu tenho até aqui no slide, que era aquela que foi muito boa, por sinal, dos exemplos de feedback. Mas eu queria uma agora, nessa forma online, para fixar melhor o conteúdo, certo? É só algo mais de fixação. Eu quero que vocês interrelacionem esses conceitos. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o mapa conceitual. Já ouviram falar sobre o mapa conceitual? Sim. Ok. Gente, quem tiver com vergonha de falar, pode colocar no chat, eu estou vendo agora, tá? Então, vocês vão fazer esse mapa conceitual simples, tá? Não vai precisar de computador, não vai precisar de celular. De certa forma, vocês vão fazendo uma folha, certo? Esse mapa conceitual, que é interligando os conceitos, né? Interligando os conceitos. Tirar uma foto e mandar para o e-mail, certo? Vocês mandam para o e-mail por quê? Porque essas atividades elas têm que ficar arquivadas, né? Porque elas contam como hora também, certo? E aí, para ficar mais claro, eu vou mandar por e-mail o que eu quero.
né? Assim, explicando como vai ser construído esse mapa conceitual, tá certo? Marcelino, Oi. por que que o senhor não faz uma sala naquela sala de aula do Google também? Pode ser. No Classroom. É, esse aí mesmo. Certo, eu já até fiz. Para deixar o material lá, É que fica melhor, mais organizado. uhum, tá bom. Pode deixar. Eu já fiz, só falta agora mandar o código, né, para vocês. Certo? Então eu vou mandar o código para vocês do Classroom. E aí eu vou colocar lá a atividade, tá certo? Alguma dúvida, gente? Nenhuma, né? Então vejam, na semana que vem a gente vai começar